Continuando falando sobre finanças à luz da Bíblia, eu tenho falado muito com o pastor que é engraçado a facilidade, dons que a gente tem, estão intimamente ligados talvez às coisas que nós passamos, né? E de fato, assim, eu fiz 35 anos esse ano e eu não me recordo de dificuldades em outros âmbitos na minha família, na minha vida, que não sejam ligados à finança diretamente. Graças a Deus nós não passamos por problemas de saúde, né, de perca de ninguém, de vícios, de bebida, de álcool, de adultério na minha família, mas finanças, eu vou falar, irmãos, nós fomos bem forjados nesse quesito. E, consequentemente, a atividade que a gente hoje labora é intimamente ligada também a finanças. Quando o pastor falou para a gente falar um pouco sobre finanças aqui na igreja, é muito complicado a gente falar finanças para pessoas que estão em situações diferentes, né? Então, tem pessoas que nesse momento têm apenas dívidas, tem pessoas que hoje já têm dinheiro para investir. Então, assim, é muito complicado separar. E aí, quando eu pensei, seriam 5 semanas, eu pensei em dividir, como foi dividido no primeiro dia, falando sobre mordomia, para a gente entender, voltar, né, se Deus já não está no centro das nossas vidas, vou voltar ele para esse centro, para que as outras coisas sejam reorganizadas e colocadas no devido lugar, e finanças é uma delas. Para que a gente pudesse tirar, porque o amor ao dinheiro, quando a gente torna o dinheiro o nosso Deus, né, a nossa confiança, a nossa fé, tudo está firmada nele, a gente de fato está tirando Deus desse lugar. E no segundo encontro eu pensei nas dívidas, porque infelizmente hoje, em março agora, tem um estudo oficial que no Brasil mais de 90% das famílias brasileiras estão com endividamento e nunca teve uma taxa tão alta. Se tem 90%, vamos pensar por Unaí. Unaí nós somos quase 100 mil habitantes. 80. Olha quantas famílias, quantas pessoas que estão intimamente nesse lugar hoje, de dívidas. E aí a gente trabalhou sobre o aprisionamento que isso traz, a falta de paz que isso traz. Quantas pessoas têm deixado de exercer o ministério, um bom ministério, porque não está tendo essa paz, ou porque não está dando um bom testemunho nesse ramo da vida dele. Falei sobre acumulação. E aí hoje, no terceiro encontro, eu pensei em falar sobre investimentos. No quarto encontro, eu pensei em falar sobre a generosidade. E no último, sobre o contentamento. Porque eu acho que assim fica mais fácil entender um ciclo, que é o que a gente chama de prosperidade, o que Deus espera que todo mundo usufrua. É passando por esses 5 âmbitos. Então foi o jeito que eu tentei didaticamente separar esses encontros. E aí parece meio contraditório, né, quando a gente vai falar sobre investimento, finanças à luz da Bíblia, investimentos, já que eu não posso acumular, já que eu não posso guardar nos celeiros, né? Que homem tolo, se eu pedir sua alma hoje. Então, como que eu vou falar de investimento à luz da Bíblia? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, investimento não é só mercado financeiro. Investimento não é um assunto só para quem tem muito dinheiro possa entender. Pelo contrário, investimento às vezes começa lá na escassez mesmo. Investimento é quando você faz boas escolhas, evita desperdício, gera mais receitas com aquilo que você tem. Investimento não é só aplicar em bolsa. Muitas pessoas nem conhecem bolsa e aplicam deliberadamente e perdem mais do que ganham. Mas então, muitas vezes, o crente, ele pensa assim, investimento não é para mim. Eu não tenho muito dinheiro, investimento não é para mim, bolsa de valores eu não entendo, não é minha praia. Investimento é aquele povo que fica acompanhando aquele gráfico bonitinho na internet, na televisão, no jornal. E muitos cristãos têm sido enganados justamente por isso. Porque não conhecem. Aí mostra um gráfico bonitinho, fala umas palavras bonitinhas, um termo em inglês para o povo achar que ele está sabendo alguma coisa. Isso leva muitas pessoas ao engano. Perde muito dinheiro, comprometem a renda da sua casa. Muita gente também acha que investir, principalmente aqueles cristãos mais antigos, qual que é a expressão que eu falo sem ofender? Aqueles que são
Conservadores. Pensa que talvez investir é falta de fé, porque se Deus fala que minha fé tem que estar firmada nele, né? A provisão vem dele, então para que eu vou investir, né? Então é falta até de fé. Então, eu queria tentar trazer exemplos mais simples no nosso dia a dia sobre investimento e tirar esse estigma só de bolsa de valores, só de aplicações, e trazer talvez aqui para uma dona de casa, para uma costureira, para uma... O senhor falou que tem uma pessoa que faz confeiteira, não é? Costureira? Tá? Aí, costureira ou cozinheira, né? Confeiteira, pedreiro, pintor. Já que meu pintor está aqui, né? Então, assim, eu queria trazer esses exemplos mais simples para que vocês possam entender sobre investimento. E muitas vezes investir é você pegar aquele dinheiro, fazer uma boa compra de um insumo, já que é costureira, talvez saia uma promoção boa, pegue um tecido num preço bom, consegue com aquele dinheiro, além de economizar naquela compra, fazer mais dinheiro com aquele dinheiro que ela tem. Isso é investimento. Talvez esse investimento dessa roupa, uma compra bem feita, gera mais renda, a liquidez, um rendimento de fato, do que uma aplicação numa ação. Talvez se ela tivesse aplicado o mesmo valor na ação, ela não tinha ganhado a mesma coisa. Investir para um pedreiro, talvez é comprar um equipamento, uma ferramenta melhor, onde ele consegue executar mais rápido aquela obra, porque se ele executa mais rápido, ele recebe mais rápido, ele já fica liberado para pegar outra obra, ele já consegue ir fazendo mais dinheiro. Talvez dinheiro para a confeiteira é comprar um saco de farinha maior, fazer mais bolos, vender mais, fazer um bolo no pote, gourmetizar o negócio e ganhar mais dinheiro. Isso tudo é investimento. É fazer uma compra inteligente. E isso nada mais é do que lá naquele início da primeira administração, que é a boa mordomia. De saber fazer uma gestão, de uma boa administração. Mas aí você vai me falar assim, mas tem uma passagem que é muito bacana sobre investimento, que não depende da gente, que é a provisão milagrosa. E aí a gente pode voltar lá na história, quando o povo estava lá no deserto, a caminho da terra prometida, não desceu o maná? Prontinho. Enquanto eles estiveram no deserto, não houve a provisão milagrosa? Ela existe. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele já fez, Ele faz, Ele pode fazer. Existe isso mesmo, essa provisão milagrosa. Só que muitas pessoas param a história aí, na provisão milagrosa, mas esquece que quando eles chegam lá na terra prometida, o maná para. E para por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos pensar aqui pelo âmbito financeiro, tá? Por que se Deus fez a provisão, não custa nada ele continuar, já chegou na terra, por que ele não continuou? Mas quando ele chegou na terra prometida, lá tinha a terra, tinha semente, tinha como ele plantar e tinha como ele colher. Então o maná parou. Mas Deus deu a semente, deu a inteligência e deu a terra boa. Para que a gente pudesse plantar, colher. Nessa colheita, é interessante que a gente exerça a boa mordomia de novo. Guarde as melhores sementes, plante de novo, vai colhendo de novo. Isso é bíblico. Então, investimento também é bíblico. Lá em Mateus 25, 14 a 30, nós vamos voltar de novo lá na parábola dos talentos. Fala que o Senhor viajou, deixou para cada servo conforme a sua capacidade. E nós falamos sobre a capacidade não é técnica apenas, embora se Deus dá a ferramenta a gente tem que procurar entender. Se a gente faz qualquer atividade que a gente vai exercer, a gente tem que procurar se qualificar. Mas Deus não dá só conforme a capacidade aonde o seu coração está. Você cumpre o que Deus espera que você faça com aquilo que Ele te confiou? Então, essa parábola fala que Ele deu conforme a sua capacidade. Então, para um teve 5, para outro teve 2, para outro teve 1. E quando Ele retornou dessa viagem, Ele foi fazer a prestação de contas, não foi?
E Jesus também vai fazer a nossa prestação de contas depois. A gente já falou sobre isso também. E não vai ser só sobre os 10% que a gente dá de dízimo. Vai ser sobre, a auditoria vai ser completa. É sobre 100% do que ele lhe confiou. E aí, nos 2 primeiros, ele viu que eles não só pegaram o dinheiro, cuidaram dele, mas também multiplicou. E ele fala assim, servo bom e fiel. Para os 2 primeiros. E no último, que ele entregou apenas um, pelo espírito de medo, que ele responde isso lá no versículo 25, ele fala, Senhor, tive medo, fui e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. E ele foi chamado de servo mau, negligente. Ele não roubou, ele não perdeu, mas ele deixou de multiplicar aquilo que o Senhor dele confiou. E aí, trazendo para os nossos dias, é a mesma coisa da gente falar assim, irmã, eu vou te dar R$500 aqui, e aí a senhora, ao invés de usar isso para ganhar mais, né, agir ali dentro da sua casa, você faz o quê? Vai fazer igual a minha avó. Minha avó morreu ano passado, ela ia fazer 94 anos. E ela guardava dinheiro escondido, ou no bolsinho dos vestidos dela, ou na fronha do travesseiro, ou no colchão. Ela tinha essa mania. Ela sempre tinha um dinheirinho espalhado, assim, guardado. Aí a senhora pega esses R$500 e guarda. E aí tem a chamada, um termo técnico que todo mundo já ouviu falar, embora muitas pessoas talvez não entendam o real significado dele. Mas eu te dou R$500 hoje, irmã. Daqui a um ano ele não tem o mesmo poder de compra. E isso chama inflação. Todo mundo aqui já ouviu falar isso. Então hoje guardar de qualquer forma, eu estou fazendo é perder. Porque talvez se você tivesse, vamos dar o exemplo se a senhora fosse a confeiteira. Se a senhora tivesse pegado esses R$500, comprado insumo ou comprado uma batedeira, sei lá, mas que fosse para fazer mais bolos, vendesse mais, ganhar mais e multiplicando, é uma coisa. Mas agora se a senhora pega esses mesmos R$500 e guarda, talvez no ano que vem, quando a senhora fala, eu acho que eu devo fazer os bolos para vender, você entende que você já não vai conseguir comprar tudo que você compraria um ano atrás? É isso que o servo lá fez, ele guardou, ele não perdeu, ele não roubou, mas ele foi negligente. Ele não soube usar aquela semente que foi colocada na mão dele. Eu não gosto muito desse termozinho semente não, porque o povo usa ele tão de forma deliberada para coisa feia, mas não tem outro nome que não seja semente para falar aqui. Mas se a senhora não usufruiu dessa semente que eu te dei, a senhora não multiplicou, na verdade você não exerceu sua boa mordomia. Então o investimento é uma das formas de exercer a boa mordomia. A mesma coisa da costureira, pegou esse dinheiro, multiplicou, fez outras roupas, vendeu, ou comprou, ou trocou a sua máquina de costura, consegue costurar mais rápido, consegue vender mais, enfim. Então você entende que nessa parábola, o Senhor não puniu a pessoa porque ele perdeu, mas ele puniu justamente pela omissão. Então quando a gente omite também diante daquilo que a gente tem, eu vou ser punido também. Eu vou ser auditado também, eu vou ser confrontado também. E não adianta falar que eu tive medo, porque ele fala para a gente não ter medo, né? Mas eu tenho que buscar conhecimento. Então o investimento, ele vem para o quê? Desde que você usa com inteligência, ele vem para multiplicar e frutificar. Já que a gente está falando do termo semente, se a gente planta, vai ser gerado mais frutos. Então, o investimento é essa parte das finanças onde Deus ele vai prosperar, fazer você prosperar, porque não faria sentido você ganhar só para você, para melhorar só para você. Não faria sentido nenhum. Aí seria o acumulador, né? Por ganância, por vaidade, por segurança no meu dinheiro. Então, eu queria começar falando da lei da semeadura. Lá em Gálatas 6, 7... E por que eu queria falar sobre a lei da semeadura antes mesmo de falar sobre a generosidade? Porque, como eu disse no início, muita gente vai falar que investir é difícil, que não entende muito de matemática, que não é muito bom de conta, que
não é para mim, mas esse investimento já estava lá na lei de semeadura, lá em Gálatas. Não se engane de Deus, não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará. Aqui está colherá, na minha está ceifará. E o investimento é justamente essa mesma lei da semeadura. Eu brinco que no segmento de finanças, investimento mais claramente, as pessoas não são mais cristãs não, vamos consertar o termo. Elas exercem muito mais todos os ensinamentos que estão na Bíblia do que os próprios cristãos. A maioria das pessoas que estão lá naquele mercado financeiro, ou em grandes investidores, ou em grandes empresas, em grandes multinacionais, muitas vezes não são cristãos, mas eles obedecem princípios cristãos. E aqui está uma primeira coisa que a gente tem que entender, que como Deus não volta atrás, o princípio dele está lá. Se vai ser usado por um cristão em benefício do reino, ok, mas o que não é cristão também, se ele fizer conforme Deus fala, a palavra dele não vai voltar atrás não. Então tem muitas pessoas colhendo frutos com base em princípios cristãos, mesmo não sendo cristãos. Se você pegar qualquer livro de investimento, qualquer livro famosinho, gente, é praticamente ler Provérbios, com outras palavras, sem as citações bíblicas. Mas eles entendem talvez muito mais do próprio livro do cristão do que a gente. Então, na lei de semeadura, a gente tem um termo técnico no investimento que chama juros compostos. Vocês já ouviram esse termo? O juro composto, ele é um juros sobre juros. Então, quando eu faço aplicação, eu tenho aquele valor principal que eu coloquei, e sobre cada aplicação que eu escolho, ela incide um ganho. E aí, se você não resgata, você entende que se você ganhou, vamos supor, poupança que todo mundo conhece, mesmo não ser pior investimento hoje, mas todo mundo conhece. E por que todo mundo conhece? Porque já que o governo não quer incentivar o povo a ter conhecimento, é melhor que o povo coloque na poupança mesmo. Porque ele usa esse dinheiro nosso para emprestar mais dinheiro, ganhar mais e ainda pagar um lucro muito mais baixo para a gente que está colocando. É interessante que a gente não conheça sobre finanças mesmo. Mas aí você coloca na poupança, você colocou lá 10 mil, hoje está rendendo um líquido aí em torno de 0,8 por mês. Aí se você não resgatou, você ganhou 0,8. Aí no outro mês já não é sobre o valor principal, é o valor principal mais aquele primeiro ganho do mês. E vai indo. Então a gente vai brincando disso como juros compostos, que é um juro sobre um ganho contra o outro ganho. Mas isso é a lei da semeadura. Se você colocar muito, você vai ganhar muito, se colocar pouco, vai ganhar pouco. Então, no mercado financeiro, se ganha por duas maneiras. Pelo aquele que entende, e ganha por quem entende, e ganha sobre aqueles que não entendem, porque vão aplicar mal e eles vão ganhar, porque existe ganho tanto na valorização, quanto em quedas também. Então, muitas vezes vocês vão ver indicações, que aí volta naquele momento que eu falei sobre gerentes de banco. Não estou falando que é todo mundo, mas a maioria vai te vender produtos que só que eles vão ganhar comissão. Eles estão lá para bater metas. Eles não estão lá para oferecer a melhor solução para você. Então, nós temos que ter esse cuidado. E aí, se você não entende, você vai colocar, e muitas pessoas seguem recomendações de pessoas que estão ganhando até para você perder. Aí a gente pode voltar de novo no jogo dos bichos, nas bets, que tem gente que ganha com a perca. Eu falei das dívidas aqui, principalmente com joguinhos na semana passada. Gente, o que apareceu de gente me contando. E não era primo do amigo, do colega. Não, era gente assim. Ou é meu sobrinho, ou é minha irmã, ou é o meu irmão, ou é minha prima. É gente muito, muito perto que está perdendo. Ontem mesmo, a irmã da nossa cliente aqui, que tem uma empresa aqui, ela é fisioterapeuta. Uma mulher trabalhadora, concursada, bem casada, com filhos. Começou uma depressão, ninguém entendia por quê. Começou a isolar, ninguém entendia por quê. Descobriram essa semana, dívida em jogos. 300 mil. E não chegou de um dia para o outro. Eles estão perdendo a casa deles nesse momento. E só descobriu por isso.
Há quantos anos ela já estava vindo arrastando disso? E aí ela falou assim, como que eu vou agir? Eu falei, acolheu, aí vai ter que fazer o quê? E ela não começou no joguinho. Ela começou numa aplicação que foi vendida para ela. Mas não foi por um banco. Não foi por uma instituição financeira legalizada. Mas foi um local onde ofereceu um ganho rápido, um ganho alto. Ela começou com isso e realmente ela foi ganhando. Quando ela viu, ela foi do dinheiro que ela foi entrando em cada buraco, aí ela foi chegar na Bet. É tipo assim, ela já tinha passado pelo jogo, até uns cassinozinhos, ela até falou o nome do jogo, eu até ia anotar para eu ver que jogo era esse, porque eu não conhecia. Mas ninguém começa perdendo 300 mil. E era uma pessoa estruturada. Agora, você imagina o quanto de adolescente aí querendo esbanjar, querendo um dinheiro fácil, querendo dinheiro rápido, não está entrando nessas coisas, porque talvez não converse isso dentro de casa. Não vê o pai investindo, não vê o pai se organizando, não vê o pai se administrando. E aí vamos voltar de novo porque o pastor falou lá no dia dos casados, lá no jantar dos casados. Se a gente não procurar esse assunto dentro da igreja, nós vamos consumir esse assunto lá fora. E lá fora eles vão ensinar isso, porque eles ganham com a perca dos outros. Isso eu estou falando só da semana passada para cá. E tem gente na nossa igreja nessa situação. Tem pessoas que estão nessa situação que nem o marido não sabe ou a esposa não sabe ainda. Por vergonha, constrangimento, e aí perde mais, né? Porque aí vai querer recuperar, calado, sofrendo calado, e vai só piorando. E voltando à lei da semeadura, voltando na palavrinha semente, quando a gente ganha, eu vou dar o exemplo da espiga de milho, porque é uma coisa que eu gosto. Se a gente ganha espiga de milho, e a gente está com fome, muitas pessoas vão lá e vão comer o milho todo. Porque, eu estou com fome. Aí não guardou, não replantou, porque se ele tivesse pegado esse mesmo milho, talvez matado um pouco da fome dele. Porque lembra que a gente falou sobre necessidades? Separar primeiro o que é necessário? Eu ainda dei o exemplo, não é comer picanha todo dia. Talvez a nossa necessidade hoje, reajustar a nossa necessidade hoje, seja comer arroz e ovo por alguns dias. E aí, se você come o seu espiga de milho toda, você não plantou, você não colheu, e você não conseguiu fazer esse ciclo outras vezes para que a plantação aumentasse, tudo aumentasse. Mas você matou a fome momentânea. E é isso que a maioria das pessoas tem feito hoje. Isso tem sido a maior causa das pessoas estarem endividadas ou não estão endividadas, mas não tem nada para guardar, para reinvestir. Então, investimento não é esperar para você ter 1 milhão para investir, não. Talvez se você só tem R$50, comece guardando esses R$50. Se você começa... A gente que acha que para abrir uma empresa tem que esperar ter a melhor estrutura, no melhor cômodo, na melhor rua, com uma clientela já ali estabelecida. Não. É começar pequeno mesmo, é começar com o que você tem. O Adriel começou dando aula. Ele não tem um estúdio ainda para dar aula. Mas já pensou se você esperasse para ter o estúdio para só e depois você começar a dar suas aulas? Isso também é investimento. Lá em Provérbios 13 fala assim: o dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta pouco a pouco terá cada vez mais. E aqui, Deus deixa claro que Ele não apoia enriquecimento mágico. E a mágica aparece todo dia na porta da casa da gente. Existe um método mágico. Deus, Ele apoia crescimento consistente, honesto, disciplinado, mês a mês. Só que o primordial, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. E a maioria das mágicas que são nos oferecidas, quase sempre é um dinheiro
fácil. Um ganho sem sacrifício. Mas ele já advertiu a gente que esses ganhos não eram... Ele não apoia esse tipo de ganho. Então, talvez você está vendo aí seu vizinho trocando de carro todo ano, viajando o tempo todo, crescendo rápido demais. E aí você começa a se questionar. Só que será que os métodos dele é o método correto? E a internet, ela potencializou muito isso, a frustração, porque a gente começa a comparar a vida dos outros, né? Talvez até seus concorrentes falam, mas eu trabalho tanto, eu atendo até mais, eu não tenho a vida que esse cara está tendo. Nossa, fulano fez isso, reformou a casa assim, assim, assado, comprou tal coisa, trocou. A internet, ela, infelizmente, ela potencializou esse nível de comparação. E aí a gente mede de novo a prosperidade pelo um sucesso que é do mundo. Mas talvez ele nem paz ele está tendo, porque só faz sentido eu ter a prosperidade se ela me trouxer paz. E o primeiro inimigo, assim, mais comum que tem acontecido hoje é o tal do eu mereço. Está endividado, mas fala assim, mas eu mereço. Eu mereço ali em Brasília fazer umas compras ali, eu mereço, eu trabalho demais. O que eu escuto todo dia do eu mereço, não vou pagar meu imposto não, porque o governo está roubando, ele só rouba. E eu estou trabalhando já tem tantos meses assim, e eu mereço umas férias com a minha família. Eu mereço trocar meu celular, embora tá com o celular lá funcionando. Eu mereço dar para o meu filho, tadinho, ele é bonzinho na escola. Nossa, ele merece. Ele merece trocar, né? O eu mereço, parcelado em 10 vezes, tem tirado muito desses recursos que deveriam estar sendo talvez investidos e reinvestidos na sua casa. Talvez eu mereça ter aquela roupinha de marca, aí parcelo lá em... Não custa 2.000, é 10 de 200, né? Eu mereço o celular, eu mereço o barco, eu mereço o carro. Depois do eu mereço, o segundo inimigo que tem atrapalhado as pessoas a chegar nesse degrau do investimento é ser imediato, né? Ser tudo para ontem. Aí lá em Provérbios 28 também fala. Avisa que quem quer enriquecer depressa não ficará impune. Ele já advertiu a gente sobre isso. E aí vem aquelas propostas que eu sei que eu já recebi, vocês já receberam também. Coloca R$500 aqui, traz mais 2, você vai ganhar 5. Não, coloca mais gente. Isso não é investimento não, isso é pirâmide. Mas foi meu pastor, é pirâmide. Foi o meu marido, é pirâmide. Aí você está gastando o dinheiro que está chegando na sua casa e não questionou, mas é golpe. Aí depois não adianta falar, nossa, eu não sabia. Não sabia não procurou nem saber. E isso tem todos os dias. Eu já vi de tudo, Telex Free. Aí tem gente que faz ancoragens em produtos, aí vem a questão de Renaudet, enfim, posso falar que vários. Tem gente que faz ancoragem em imóveis, porque está comprando investimento, é um grupo aqui que está comprando tantas cotas de tal lugar. Isso tem todos os dias, se você bater no Google, tem. Golpe tendo um imóvel, golpe tendo produtos por trás, ou que não tem nem produto nem imóvel, só tem lábia e faz a pirâmide. Isso tem todos os dias. E aí esse dinheiro fácil envergonha, porque depois vai dar ruim. Endivida. E aí aquele princípio que foi falando que era para fruto do trabalho, paciência e disciplina, o cristão ignora. Ele quer o dinheiro rápido. O terceiro inimigo vem o desperdício. Meu marido brigava muito comigo nisso aí. Eu comprava muito. Ele fala assim, olha, tá jogando tal coisa fora. Você acha que não tá comprando tipo, a fruta demais tal coisa aqui e tá desperdiçando? E realmente tem hora que desperdiça mesmo. Podia comprar menos. E olha que eu não sou das gastadeiras não, viu, irmã? Vou me defender aqui que eu não sou, né, Diego? Não sou. Mas o desperdício, realmente, ele é um ralo na família, em muitas famílias aqui. Talvez com um produto de limpeza, talvez com alimentação.
A gente compra muito e desperdiça muito. E aí a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para guardar nem para investir. Mas não tem mesmo não, comprou tudo em roupa, que está lá parada, que talvez nem usa. Desperdício também, e isso é outra coisa que ele briga comigo, que é ficar desligando a luz. Eu brinco que eu não sou morcego para ficar com a luz apagada em casa. Mas assim, talvez aquela luz desperdiçada à toa, é um desperdício também. É a água que você deixa ali, isso é desperdício. Então, existem várias coisas que você poderia economizar. Uma coisa que hoje todo mundo tem. Eu falei que eu até, quando eu estava arrumando a ministração, foi na semana passada, eu falei que eu ia olhar, eu ainda não olhei, mas eu vou olhar até o final desse mês. Que são essas assinaturas que a gente faz. Netflix, aí tem, eu contratei um tal do Strava agora, e eu não vi, mas era poucos dias grátis e agora já cobrou no meu cartão. Eu nem uso a porcaria do trem. Já fiquei contrariado quando chegou debitando na minha conta. Mas isso é desperdício. Quantos streamings, que a gente chama isso de streamings, que a gente paga hoje que talvez a gente não está usando? Aí você fala, mas é só R$10 por mês, mas tem quantos de 10? Né? Então, assim, isso é uma coisa que infelizmente está no nosso dia a dia, passa desapercebida e é um dinheiro jogado fora, quando não se usa. E aí talvez o dinheiro que era para aquele gás que acabou no meio do mês, ou o cano que estourou, alguma coisa que tinha que fazer, a gente não tem, talvez foi por essas coisinhas que a gente nem estava usando. Então isso é um outro inimigo que faz a gente acabar não investindo. E o quarto inimigo que eu queria trazer é, de fato, o medo, lá da parábola. Lá em Provérbios 11:24 fala: ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. Quando investimos com o coração em Deus, nós não temos medo do futuro, pois sabemos quem cuida de nós. E aí eu volto, não é o que acumula. Então, qual que é a diferença do acumulador para o investidor? O propósito. O acumulador, o coração está no dinheiro, a fé, tudo está lá no dinheiro. Ao que investe segundo o que Deus quer, ele exerce um propósito de talvez cuidar melhor da sua família, de se tornar sábio e deixar herança para os filhos dos seus filhos, para ser aquele irmão que seja a resposta de oração na vida do outro, que talvez está passando por um momento de dificuldade. Então, você entende que o propósito para qual você tem e como você administra faz a diferença? Então, ter dinheiro não é o problema. E aí, vamos para uma parte mais prática. Tá, eu entendi que eu tenho que exercer boa mordomia, que a dívida pode me atrapalhar, que eu posso investir, que é de Deus eu investir, mas por onde que eu começo? Depois de ser aquilo que você já exerce, que eu igual falei, se você trabalha, você tem que reinvestir para que você faça mais, atenda mais, ganhe mais. Aí a gente vem para um princípio muito básico, que é o primeiro degrau que todo mundo deveria ter, que é a reserva de emergência. E aí o pastor estava falando assim, nossa, ainda bem que eu tenho a reserva, porque eu estava usando esses dias. E aí que mora um perigo muito grande, que é as pessoas que conseguem chegar nesse quarto degrau, que é ter primeira reserva, a reserva ali para emergência, muitas vezes fica tanto com medo, que fala assim, eu não posso gastar. Não, pelo contrário, ela está lá justamente para isso. E aí quando eu gasto, eu tenho que voltar lá e repor, porque aí eu até chamei a atenção do nosso pastor aqui. Mas assim, quando eu uso da minha reserva de emergência, é justamente para essas coisas imprevistas. É para o carro que estragou. Já pensou se você é Uber? Seu carro estraga, é a única fonte de renda da sua casa. Ela estraga. Não vai comprometer o mês da sua casa? E o pior, se você não tiver reserva nem para arrumar, aí você vai se endividar num cartão, vai pegar dinheiro com algum irmão a juros, vai brigar com a esposa. Então, a primeira estratégia da reserva de emergência são para esses casos. Existe uma reserva de emergência que ela é feita pelo governo, que é o chamado FGTS. O FGTS ele foi criado nesse intuito. Para que serve o FGTS?
para quando ele foi criado, porque hoje ele já está desvirtuando. Mas quando ele foi criado, ele era assim, olha, em caso de o desemprego bater na sua porta, irmã, você tivesse um período ali de segurança até você encontrar um novo emprego. Hoje não, hoje a gente pode usar o FGTS para dar entrada num imóvel, ou você já pode fazer um empréstimo consignado para o CLT, mas ele é uma das formas de reserva. Mas em caso de eu perder o emprego. Mas a essência o intuito disso era de fato criar essa reserva para esse caso de emergência. E para reserva de emergência é necessário que vocês entendam que precisa, no termo técnico, de liquidez. O que é a liquidez? É o dinheiro rápido, é o dinheiro fácil. Então, se o Marquinhos bateu o carro, está repreendido, irmão, mas se teve um carro ali e tal, ele tira esse dinheiro, ele tem que estar fácil. Porque se ele está aplicado, por exemplo, com um prazo maior, se eu tirar ele antes do prazo, eu vou perder muito do dinheiro que eu pus. Então, na reserva de emergência, é necessário que você entenda que ele tem que ter uma liquidez diária. Hoje, no Brasil, é muito comum a gente ter a poupança, que você pode resgatar a qualquer hora. Hoje tem Tesouro Direto, que também, em alguns casos, tem títulos que são vendidos com liquidez diária. Tem muita coisa que você vai ver no seu extrato lá naquelas aplicações, principalmente no Nubank, essas coisas, esses bancos online que usa seu dinheiro lá, vira uma caixinha de investimento, porque eles são uma caixinha de investimento. Ele não é saldo em carteira, ele é uma aplicação em carteira, e as pessoas nem sabem que estão aplicando. Tem uns que falam que é D+1, D+2, talvez você vai ver isso no informe e nem sabe o que significa isso. E isso nada mais é que do dia que eu peço o resgate, ou ele tem um dia para me entregar, o primeiro dia útil, ou 2, depende do qual que você está aplicando. Muitas vezes nem foi você que escolheu essa aplicação. Mas isso é liquidez também, ele tem que ser um dinheiro rápido. E esse dinheiro rápido, ele não costuma ter ganhos muito grandes. Então, o rendimento deles costuma ser bem baixinho. Porque o risco dele é maior, né? Do banco que pegou e está fazendo mais dinheiro, ele pode a qualquer momento ter que devolver, então ele paga um rendimento bem baixinho. Mas é necessário que essa reserva esteja em liquidez mais fáceis. O segundo degrau, quando você já tem essa emergência feita, e aqui eles falam, e qual que é o ideal? O ideal seria ter até 12, quando a pessoa é autônoma, eles falam até 12 meses a sua despesa fixa. Quando a pessoa não é autônoma, é carteira assinada, eles falam em torno de 6 meses. Em regra geral, para quem é concursado, pelo menos 3 meses da sua despesa fixa, do necessário, não da futilidade, mas do necessário. Então, é necessário que a gente identifique quais são os nossos gastos e tudo, e a gente tenha isso mais fácil, perto, dentro da realidade de cada um. O segundo degrau para investimento seria projeto de médio prazo. E médio prazo, um termo técnico, a gente usa ali até 60 meses, que seriam coisas até 5 anos. Meu marido brinca que o meu prazo de médio prazo é menos de 1 ano. Quando eu falo que eu quero planejar, é menos de 1 ano. O meu planejamento é para agora. Mas é porque eu verbalizo somente quando eu vejo, isso é um defeito meu, quando eu decido algo assim, e eu vou verbalizar, é porque eu já na minha cabeça, eu já planejei como eu vou fazer. Eu não consigo, pela escassez que eu vivi, e isso é um defeito, eu não consigo sonhar. Eu não tenho um grande sonho, falar assim, material falando, né? Eu não tenho um grande sonho, que eu quero ter um apartamento lá na Itália. Não, eu tenho de viajar para a Itália. Isso eu tenho. Eu tenho um sonho de viajar para a Itália. Mas eu só verbalizo quando eu acredito que aquilo é palpável. E é um defeito que eu tenho. Eu tinha vontade de querer sonhar. Isso eu tinha já... Quando eu fui no acompanhamento com a psicóloga, ela falava assim, o primeiro desafio é aprender, tentar sonhar. Sonhe com coisa pequena primeiro. Eu não sei sonhar. Eu não consigo sonhar. Porque eu não achava traços, as cicatrizes da escassez, eu não achava que era possível. Então, quando eu não verbalizo, não é porque eu quero esconder ou que eu não quero ouvir a opinião do outro, mas eu só verbalizo quando aquilo eu já vejo que é algo concreto, que eu posso realizar. E aí, quando eu falo isso, ele fala, mas com quanto tempo? Daqui uns 6 meses. Por isso que ele fala que meu prazo médio é curto. Mas, na verdade, talvez estava lá no meu coração há muito tempo e eu só não verbalizava.
Então é necessário que a gente guarde também, talvez para uma viagem dos sonhos, um carro dos sonhos, né? E aí, como eu falo, finanças pessoais é mais pessoais do que finanças, cada um tem um gosto e cada um... Meu pai fala que a cachaça dele é o carro de boi. Ele não bebe, ele nunca bebeu, então ele fala assim, tem gente que gasta com bebida, né? Ele gosta do carrinho de boi, do boi, é o gasto que ele tem. Então, cada um vai ter um, mas é necessário que esse dinheiro não seja da reserva de emergência. E um terceiro degrau, que era o ideal para todo mundo, seria ao longo prazo, que aí entra a sua velhice, a projeção da sua aposentadoria, porque da geração aqui, de 40 para baixo, não vai ter INSS para nós, não. Não vai ter. E se tiver, irmão, é mínimo. Você pode contribuir hoje pelo teto do INSS, sua aposentadoria vai ser mínima. Então tem gente confiando aí na previdência do INSS, na aposentadoria do INSS. E olha que nem tinha tido escândalo ainda do INSS, que só vai estourar depois da eleição. Mas tem gente confiando na aposentadoria. Mas o terceiro degrau fala justamente disso, da aposentadoria e de legado. É importante que eu me planeje para a minha velhice? Sim. Gente, meu pai fala que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. E é verdade. A minha avó, a que faleceu, ela teve 10 filhos. Ela só tinha 9 vivos quando ela faleceu. Mas assim, mesmo ela possuindo bens, ainda era complicado de conseguir movimentar os filhos para cuidar dela. E ela não precisava diretamente do dinheiro dos filhos dela. Imagina se ela precisasse. Lá em Provérbios 13, 22, fala assim, que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Quando eu falo de longo prazo, talvez não é uma aplicação em buy and hold, que a gente já falou, que é uma aplicação que a gente ganha mais a longo prazo mesmo. Mas talvez é um imóvel, é uma casa, é uma fazenda, sei lá o que é. Mas que aquilo ali não se torne um peso para os seus filhos, né? Para os seus netos. Que aqui fala que o bom vai deixar para o filho dos seus filhos, então é para os seus netos. Mas investimento nunca vai ser só sobre título. Se você não entende de título, pode ser um imóvel, pode ser um bem, pode ser qualquer outra coisa. Isso é legado. E tem muita gente pecando nisso aqui, chegando na velhice, dependendo de outras pessoas e não conseguindo. E talvez, muitas vezes, não é nem por falta do dinheiro dos filhos, talvez eles também não estão na sua situação financeira de poder acudir. Aí a gente vê, por exemplo, a saúde um caos. Tem gente que perde pessoas queridas porque o SUS não atende, não tem uma reserva, não tem estrutura mesmo. E aí, igual eu falei, não é, aqui já nem entra só a mordomia do dinheiro, não. Aqui talvez entra circunstâncias da vida mesmo, que pode ter pegado a gente ali por uma doença, por algum endividamento de alguém perto, de um filho, de alguém. Eu não sei qual circunstância que fez a gente entrar no buraco, mas às vezes a gente deixa de poder acudir pessoas porque a gente não fez essa gestão lá atrás, não se planejou para isso. E aí, por que eu devo investir então? Eu já falei que é interessante que a gente tenha reserva, que a gente tenha a médio prazo, a gente se planeja para a nossa velhice. Mas por que eu devo investir? Para quem? Para quê? Por quê? Os problemas dos vícios, ostentação, ganância, a motivação que está errada. Porque talvez você só quer ganhar dinheiro para ser mais rico que o seu irmão. Vai ser mais rico da rua, para ter um carro importado, tirar foto. E aí tem uma frase que ela me marca muito, que fala assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, por mais que exista uma motivação nos dias de hoje errada, existe a boa mordomia, que ela é bíblica. E aí eu posso sim enriquecer para abençoar a minha família.
Eu posso sim me enriquecer dentro da força do meu trabalho, de forma lenta, legal, ok? Para abençoar talvez a minha igreja, abençoar talvez um irmão, não estou falando nem a igreja física, mas talvez uma pessoa, uma família, uma missão, já que a gente estava falando sobre missões na igreja esses dias. Então, o seu dinheiro, o seu investimento, ele pode ser a resposta de oração de uma pessoa, de uma nação, de uma igreja. Ele pode ser a resposta para ser um ato de adoração. E eu acho que é essa que é a motivação que tem que nos guiar para sermos prósperos. E aí lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, fala assim: exorte os ricos deste mundo a não serem orgulhosos, nem depositarem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos provê tudo ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. É interessante que essa semana, quem acompanha o mercado financeiro, se alguém de vocês acompanha, teve uma queda que ninguém esperava em nenhuma ação específica, que é de uma empresa muito grande de software. Porque já que tecnologia, inteligência artificial, está tudo em alta, e todas as empresas, né, tech, estão tudo bombando, a gente não esperava uma dessa. De um dia para o outro foi uma queda assustadora. Foi agora, de segunda para terça, foi terça para quarta, segunda para terça. Porque soltou o balanço patrimonial da empresa e o próprio administrador dessa empresa, e ela é a nível mundial. Muitas pessoas vão desesperar. Muitas pessoas perderam tudo. E aí que tem aquela expressão: você não guarde todos os ovinhos, né, numa única cesta. E aí vem a necessidade de a gente aprender a diversificar. Então, se você tem, comece a diversificar. Se você é um profissional autônomo, igual tem alguns aqui, comece a diversificar, porque você pode se ausentar da sua atividade. Não confie tudo num único lugar. Não confie tudo numa única forma de investimento. Você pode até investir, talvez teve várias pessoas que investiram nessa chama IBM, específica, e vai perder pouco, e talvez era dentro do risco que ele podia perder, mas talvez tem pessoas lá que perderam tudo, que era tudo o que tinha. Porque você terceirizou todo o seu recurso a alguém, onde todas as decisões são tomadas sem a sua anuência. Então, a necessidade de diversificar é sabedoria. Diversificar fontes, talvez é um aluguel, tem gente que é um gado, outro imóvel, ou outra profissão, ou investe em alguma empresa, é sócio de alguma outra, mas você tem essa necessidade de diversificar. E muitos cristãos não fazem isso. Eu brinco que, já que tem PMs aqui, policial, eu falo muito com meus clientes que são. O policial, ele tem uma característica muito distinta. A profissão dele é ser policial. E aí muitos aposentam e não tem outra profissão. Aí fala, não, eu vou aposentar, não vou trabalhar mais. E aí o ganho talvez até um pouquinho menor, né? Aí não, mas oferece para voltar, aí volta, mesmo já aposentado. Porque não sabem fazer outra coisa. Não, e meu marido fala uma frase muito específica: a gente não se prepara para aposentar. A gente não cria hobbies e outras coisas. Não estou falando nem só para ganhos. O ganho, ele é consequência, né? Alguns hobbies, né? Mas eu vejo isso muito na carreira policial, porque eles são policiais. Eles não aprenderam, porque igual tem gente que é fiscal da Receita, depois aposenta e vira auditor e trabalha para a empresa. Aí tem gente que trabalha com outra coisa, começa a prestar assessoria, eu era engenheiro, começa a fazer projeto para outros lugares. Você vê tudo, mas para a polícia você não vê. E aí as pessoas não se preparam para aposentar.
Médicos é outra raça que não guarda dinheiro. Ganham super bem a vida inteira e não conseguem se aposentar porque não conseguem manter o padrão de vida que eles têm. Então, assim, tá vendo que criar estratégia para investir, guardar e tudo, não é sobre o quanto eu ganho? Tem gente que ganha muito e mesmo assim vai ter os mesmos problemas que a gente que ganha menos. Então, o que eu posso mudar? É o meu comportamento. Eu não posso guardar 10 mil por mês, mas talvez eu possa começar guardando 10. Guardando 100, daqui um dia eu estou guardando 1000. Então, investimento é para quem ganha pouco também. E eu queria deixar só uma reflexão. Que quando o dinheiro está no nosso coração, ele vira o nosso Deus. Mas quando o dinheiro está na nossa mão, sob o controle do Espírito Santo, ele vira uma semente poderosa para abençoar a vida e virar um ato generoso para glorificar o nome do Senhor. E é isso que eu acho que a gente tem que aprender antes de chegar na generosidade, que é o próximo encontro. Se a gente não entender que o dinheiro não é para estar no nosso coração, mas sim nas nossas mãos, para ser instrumento, não vai adiantar a quantidade que você ganha. Amém? Eu me ponho à disposição, porque como eu disse, não dá para falar de forma técnica cada investimento, mas eu não vejo problema algum. Talvez alguém tenha algum problema, está passando por um problema, igual eu falei das dívidas, existem técnicas para se pagar dívidas. Talvez a pessoa esteja, ou você, ou seu marido, ou seu filho, alguém nessa situação, mais próximos. Caso precisem de algum conselho, podem me procurar lá na nossa empresa. Se alguém quer ver, talvez, as aplicações que tem, ou se querem começar e quiser tirar uma dúvida e ainda não tem ninguém para confiar, pode ir lá. Porque é muito específico de cada um, para a realidade de cada um, não dá para ser explanado aqui. Mas existe a forma certa, tanto para investir quanto para pagar dívidas. E eu queria que vocês refletissem isso, antes da gente começar a generosidade na semana que vem. Porque a gente não consegue ser generoso tendo dívida e não tendo investimento. A gente não consegue. Ou a gente consegue plantar bem menos do que a gente deveria plantar. Talvez a gente investe muito menos em missão do que deveria investir. Talvez a gente saia da inércia de apenas falar assim, nossa, irmão está passando por dificuldade. Vou orar. É orar também, irmão, mas você também tem que chegar junto, tem hora. É um tal do vou orar, mas a ação não tem. E talvez a ação não é nem por má vontade, é porque não está organizado para que faça. Amém?